Então eu hoje gostava de falar de algo que é exatamente uma ferramenta. Deus, quando toca nos nossos corações, quando nós reconhecemos a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz, essa obra que veio para transformar as nossas vidas, para nos retirar da condenação do pecado, Ele providencia várias ferramentas para nos ajudar a tornar cada vez mais santos na nossa santificação, nesse processo. E essas ferramentas vão sempre contribuir para nos dar propósito na nossa vida e ajudar nesse mesmo processo de santificação. E eu gostava de falar acerca do que é uma ferramenta. A ferramenta é algo que serve de meio ou auxílio para determinado fim. Por exemplo, eu para escrever algo, eu preciso de uma caneta. Eu sem caneta eu não consigo escrever. E eu gostava de falar acerca da adoração. A adoração é algo que diz-me muito a mim e diz a todos nós, porque é algo muito importante nas nossas vidas. É algo muito importante porque não só nos dá propósito na nossa vida, como também ajuda a manter o foco na nossa relação com Deus, ajuda-nos a refugiar em momentos difíceis e ajuda-nos a tornar mais santos. A adoração é prestar reverência, é honrar a Deus. E essa adoração deve estar presente nas nossas vidas. E essa adoração deve ser só feita a Deus, porque é um dos mandamentos que Deus deu à nação de Israel e que serve também de exemplo para nós, porque foi Deus que tirou a nação de Israel do Egito. Esse mesmo Deus é o mesmo Deus que nos tirou da condenação do pecado. Por isso só Ele deve ser adorado. Quem é que merece mais a nossa adoração que Deus? Muitas vezes focamos em pessoas, em coisas que não nos trazem nada, não nos trazem salvação, que é aquilo que Deus traz, que possamos meditar sobre isso. Infelizmente, muitas das vezes temos tendência de reduzir a adoração ao facto de cantarmos louvores, de falar aqui no púlpito, por exemplo, de que isso é a verdadeira adoração. E em certa ocasião, o Carlos também, uma ocasião, também fez referência a essa expressão, se não me engano, numa conferência, e eu também cheguei a ver no Instagram, que eu acho que toda a gente já conhece o Instagram, em que esta expressão é feita ou é dita por um irmão nosso, norte-americano, já falecido, Aidan Wilson Tozer, em que ele escreve assim. Ele é muito bom nesta temática de devocional, da adoração, e ele disse assim, esta expressão: adoração não é a música que nós cantamos, mas é a vida que nós levamos quando se para de cantar. Adorar a Deus não é só cantar, estar presente aqui no culto ao domingo, quartas-feiras. Isto deve ser apenas um pontapé de saída, um começo daquilo que deve ser a nossa vida lá fora. Quando nós saímos daqui, deste núcleo, que é um núcleo seguro para nós, né? Em que temos todas as mesmas convicções, em que muitas das vezes não somos questionados pela nossa fé, não é? Mas é lá fora. E aquilo que eu vejo na palavra de Deus é que a adoração é reconhecer que Ele é soberano sobre todas as coisas. A adoração é viver para Deus. É fazer escolhas que agradam a Deus. É tomar decisões que não excluem Deus da equação da nossa vida. É confiar nele todas as coisas. É procurar agradá-lo todos os dias. E quando eu me converti, ainda estava naquele processo de transformação inicial, nas minhas leituras e a ver vídeos, houve um versículo que tocou muito, que foi Colossenses 3:23, peço já para irem abrindo, mas foi uma passagem que tocou muito e me ajudou muito numa fase da minha vida que não foi uma fase fácil, que quando eu me converti eu estava no ensino secundário, estava na escola ainda, e eu sentia muito só. Eu era um bocado posto de parte pelos colegas, porque era um bocado mais reservado na altura, e muitas das vezes por ter convicções cristãs era posto de parte também ao ponto de gozarem comigo, né? Porque muitos deles estavam preocupados que namoravam com fulana tal e fulana Y, e eu simplesmente estava lá para estudar, para acabar a escola. O meu desejo era acabar o mais rápido possível para não ter de voltar lá outra vez. E isso fazia-lhes muita confusão ao ponto de gerar chacota. E quanto mais eu leio este versículo, eu mais compreendo
E a forma como é uma forma simples que Paulo nos mostra, é uma forma prática daquilo que é a verdadeira adoração. Então vamos ler Colossenses 3:23, se já tiverem aberto. Muitos poderão dizer que é uma passagem clichê, mas eu acho que se lermos com muita atenção, devíamos de lê-la todos os dias, e todos os dias quando acordamos devia ser algo que lêssemos e orássemos a Deus para que nos ajudasse, em que fala assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Isto tem muito que se lhe diga, porque se me disserem o que é que eu posso fazer para adorar a Deus? Tudo o que eu faço na minha vida eu devo fazer para adorar a Deus, de todo o meu coração, ou seja, de toda a sinceridade, para agradar a Deus. E é isso que diz aqui. Ou seja, eu devo viver uma vida sincera em adoração a Deus, sem me preocupar a agradar pessoas, como fala aqui no final do versículo, não agradar aos homens, qualquer homem. E se formos a analisar ao pormenor, realmente, em toda a nossa vida, o que é que de facto nós podemos dizer que é com isso eu adoro a Deus? Ao pormenor. Será que eu adoro a Deus em tudo? Será que eu adoro a Deus em algumas coisas? Ou será que eu adoro a Deus em nada? São poucas as coisas que eu coloco como uma meta para agradar a Deus. Acho que é algo para nós meditarmos individualmente. E eu gostava de falar acerca de um exemplo prático que eu gosto muito, que é a Ana, a mãe de Samuel. Para mim é um exemplo de uma verdadeira adoradora de Deus. Ana, que se formos ver no livro, não vamos ler a passagem toda, eu vou só fazer referência, mas no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, fala acerca da história de Ana, como era uma vida, ela tinha uma vida não muito fácil, mas ainda assim ela amava o nosso Deus. Sabemos que Ana era esposa de Elcana. Elcana tinha duas esposas. Tinha Ana e tinha Penina. Penina podia ter filhos. Ana não conseguia. Todos os anos, Elcana subia ao Monte Siló para adorar e sacrificar a Deus. Desse sacrifício que ele fazia para Deus, ele dava porções a Penina, aos seus filhos e filhas, e dava parte excelente à Ana. A Penina, de certa forma, não gostava nada disso, porque ela achava que, de certa forma, a Ana era mais valorizada por Elcana do que ela. E, às vezes, na nossa vida, existem algumas Peninas, podem ser pessoas ou coisas, ou até mesmo situações que nos tentam irritar, perturbar, retirar o nosso foco do nosso propósito da nossa vida, aquilo que nós vamos fazer, e que por vezes pode nos causar muita tristeza, ou ponto que causou essa tristeza em Ana, se já leram alguma vez. Ana ficou muito triste, certo dia já não aguentou, nós certo dia também não aguentamos, a pressão é tanta que só nos podemos entregar àquele que pode mudar as nossas vidas. E muitas das vezes essas situações são padrões colocados pela sociedade, que são padrões que servem para nos tirar o foco, que é o principal, que é agradar a Deus, que esses padrões, se nós colocarmos como metas da nossa vida, vamos sair frustrados, como Ana chegou a ficar triste por essa razão. Tais como relacionamentos, casamento, ter filhos, ter património, ter coisas, ter muita saúde, uma conta bancária recheada, quem é que não gostava de ter, né? Mas isso nem sempre é como nós desejamos, nem sempre a vida é assim como nós desejamos. E é nesses momentos que nós nos devemos refugiar em Deus, que Ele é que é soberano para nos ajudar a ultrapassar todas as situações difíceis, reconhecendo que Ele tem o poder de mudar as nossas vidas. E assim fez Ana. Ana, se formos ler no capítulo 1, versículo 11, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a tua serva e não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Isto é muito importante, porque
é aqui que vemos uma verdadeira adoradora, porque nestes momentos em que ela era irritada por Penina, e cada vez que subiam, se vermos anteriormente, cada vez que eles subiam ao monte todos os anos, era sempre a mesma coisa. Penina irritava. Eu até suspeito que Penina estava sempre a irritá-la com a questão: como é que tu recebes mais se tu nem sequer filho tens e nem consegues ter filhos? E como isso podia retirar completamente o foco de Ana no simples facto que eles estavam a subir para adorar a Deus e sacrificar ao Senhor. E ela não, ela nesse momento ela decidiu orar ao Senhor e pedir ao Senhor para que mudasse a vida dela. Eu sei que muitas das vezes nós temos a tendência de pedir muito ao Senhor, né? E às vezes Deus não trabalha muito agora assim, né? Não façam como um certo indivíduo, agora falo em tom de brincadeira, né? Há um tempo atrás a minha mãe brincava comigo, o Dário está ali, não me deixa mentir. Eu não tenho nada contra os nossos irmãos brasileiros, eu sei que tem aqui o Carlos e o Wellington, mas eu era muito jovem, né? E vivi numa casa em que tinha também, temos um padrasto que é brasileiro, né? E eu, na altura, a minha mãe brincava comigo porque ela brincava muito que queria ir para o Brasil connosco e nós íamos atrás. E eu dizia a ela: não, jamais. E ela dizia que Deus ia pôr na minha vida uma brasileira. E eu dizia: não, desculpa lá, mas não. Pode-me dar uma portuguesa, uma chinesa, uma inglesa, Deus pode me dar o que quiser, mas uma brasileira não quero. E cheguei a orar por isso, eu cheguei a dizer: Deus, olha, eu não sei qual é os propósitos que tu tens para a minha vida, eu quero agradar-te, quero fazer a tua vontade, mas se a tua vontade passar é por não ter uma mulher brasileira, para mim é ótimo. O que eu posso dizer é que eu entalei-me. Porque Deus sabia o que é que tinha para mim. E hoje posso dizer que, pela graça de Deus, pôs a Naná na minha vida. E o meu desejo não é só dar graças por esse relacionamento, mas usá-lo para agradar a Deus todos os dias. E crescer espiritualmente e que possamos ser usados para isso. E avançando, vemos que Deus mais tarde concede-lhe esse desejo, porque Deus olha aos corações e não olha só aquilo que nós pedimos, mas Ele pesa na balança os nossos corações. E Ele dá-lhe esse filho e vemos que ela cria essa criança com um âmbito de entregá-la a Deus, em adoração. E como pais, eu não sei o que é isso, mas eu espero, se o dia Deus me der essa graça, como pai, poder adorá-lo dessa forma. Ou seja, adorá-lo de forma que eu possa criar o meu filho ou a minha filha para ele, entregá-lo para ele, como ela fez com Samuel. Ela quando o pediu, não o pediu porque queria, porque Deus... Ela estava a ser tão fustigada por Penina, estava a ser tão irritada por Penina, que ela podia simplesmente pedir um filho para que acabasse esse sofrimento, acabasse com o facto de Penina irritá-la, mas não, ela pediu porque ela queria adorar ainda mais a Deus, queria ter algo que ajudasse a adorá-lo ainda mais. E assim o Senhor o fez, e isto sim é viver em adoração. E podemos ver também como isso foi cumprido em Samuel, no capítulo 1, do versículo 24 a 28, e havendo desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era um menino ainda muito criança, ou seja, ela criou ao ponto de ele já não ser tão dependente da mãe, ao ponto de poder estar lá apenas ao serviço e continuar a crescer no serviço para Deus com Eli. E degolaram um bezerro e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui estava contigo para orar ao Senhor. Continuando, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também o Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ela adorou ali ao Senhor. Aqui é a confirmação de que ela realmente adorava o nosso Deus. Ela não estava preocupada com o facto de Penina irritá-la todos os dias e cada vez que subiam ao monte, mas ela estava preocupada única e exclusivamente a agradar a Deus. E isso deve ser um exemplo para todos nós, porque a nossa vida não é fácil cá na Terra, não é? E nós devemos de procurar agradar a Deus todos os dias, com todas as coisas, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, que possamos estar focados nisso. Depois de continuarmos a ler,
Lemos também como ela ainda adora ainda mais, e isto diz muito também acerca da adoração, porque Ana adora ainda mais em oração. Quando lemos no capítulo 2, do versículo 1 a 3, então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. A rocha nenhuma há como o nosso Senhor. Não multipliqueis palavras altíssimas de altíssima altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Isso é muito importante, porque é ele que vai pesar na balança tudo o que nós vamos fazer, não somos nós. E eu gostava de então tocar no facto de Eli, muitas das vezes somos nós, em que nós somos precipitados como Eli. Vemos que Ana, depois da situação de estar a orar, que ela chorava amargamente, e entretanto Eli deu pela situação, e que lemos em 12 e 13, e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus beiços, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. Eli não esteve bem. E Eli acaba por nos dar um exemplo que a adoração é individual. Nós, quando prestamos a adoração a Deus, cada um presta à sua maneira, cada um presta com aquilo que tem. E não sou eu ou ninguém que vai dizer o que é que estás para aí a fazer, não é assim que se faz, ou estás embriagado. Eli teve mal porque chegou a faltar ao respeito por algo que ele não percebia, nem tinha como perceber. E acabou por faltar assim ao respeito a Ana, mas é o facto de ele depois, mais tarde, acaba por se redimir, e porque ela acaba por se justificar, que ela mais tarde disse: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ou seja, ela estava ali, estava a colocar a sua vida, os seus problemas perante Deus, para que Deus pudesse trabalhar na sua vida. E Eli tinha primeiro de perceber isso. Ele, antes de dizer o que é que fosse, ele tinha de procurar estar presente só e disponível para ajudar. Que sejamos nós assim, não é? Nós, quando nós vemos alguém a adorar a Deus, que nós precisamos orar por essa pessoa, para que Deus ajude essa pessoa a adorar ainda mais, e assim também estamos a adorar a Deus. Gostava de ler convosco agora, eu vou já terminar, porque não ia tomar muito o vosso tempo. Colossenses 3, 15 e 17. Colossenses tem muitos ensinamentos, para mim tem muitos ensinamentos acerca da adoração, e que de facto seja como diz aqui no capítulo 3 de Colossenses, do versículo 15 a 17: e a paz de Deus, pelo qual também fostes chamados em um corpo, domine nos vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças. Isto é o que nós devemos fazer. Não como Eli, mas devemos pedir sabedoria a Deus para que possamos ensinar e admoestar uns aos outros, para que possamos todos adorar em pleno o nosso Deus, e que o Senhor seja connosco. Que nós possamos cantar quando estamos aqui, possamos orar, possamos ler, possamos estudar em nossas casas, possamos trabalhar, possamos falar em adoração a Deus, seja com o propósito de Deus, isto é para ti, e não para simplesmente só para mim, mas para Deus. Que isso depois vai trazer resultados. Isso vai trazer resultados na nossa vida, como um conhecimento mais profundo da natureza e caráter de Deus, uma compreensão mais clara de como Deus trabalha nas nossas vidas, porque vai-nos abrir o nosso entendimento para aquilo que Deus faz nas nossas vidas,
e vai nos tornar cada vez mais gratos por sermos amados por Deus. Que de facto possamos guardar esta mensagem nos nossos corações, como eu tenho guardado, e que possamos adorar verdadeiramente ao nosso Deus com as nossas vidas, e não só única e exclusivamente quando estamos aqui, quando estamos a cantar, mas que isso sim seja uma porta para aquilo que é a nossa vida lá fora. Que o Senhor nos abençoe. É só isso.